E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Geografia 1, capítulo 13, Desenvolvimento Sustentável e Impactos Ambientais Globais. Desenvolvimento sustentável é o atendimento das necessidades da atual geração sem comprometer a capacidade das futuras gerações de prover suas próprias demandas. As conferências ambientais surgiram da preocupação com a relação homem-natureza, em que os impactos causados pela ação antrópica se tornaram crescentes, atingindo o meio ambiente, em muitos casos de forma irreversível. Desmatamentos, contaminação de água, emissão de gases poluentes e outros. A Conferência das Partes, a COP, é a reunião anual que ocorre desde 1994 a fim de estabelecer metas que visam a diminuição da influência antrópica nas mudanças climáticas. A Conferência de Estocolmo, de 1972, a primeira conferência internacional sobre o meio ambiente, o alerta principal foi sobre o consumo excessivo e indiscriminado aos recursos naturais. Agora vamos falar um pouquinho sobre a polêmica do crescimento zero. Ao serem percebidos impactos causados pelas atividades humanas, os países desenvolvidos propuseram que os países subdesenvolvidos não investissem na atividade industrial, com o argumento de que dessa forma o impacto ambiental sobre o planeta não seria ampliado. Contudo, por trás da questão ambiental, na verdade, está o interesse econômico dos países desenvolvidos. A Rio 92 nesta conferência houve uma grande adesão de países e a formulação da Agenda 21, que é um documento que estabeleceu metas sustentáveis a serem adotadas pelos países participantes. O Rio+10, nesta conferência, foi analisada se as metas estabelecidas na Rio 22 estavam sendo cumpridas e trouxe para o debate a questão social através da busca da diminuição de pessoas abaixo da linha da pobreza. E o Rio+20 surgiram dois conceitos que se destacaram nesta conferência: a economia verde, um novo modelo de produção que impacte menos o meio ambiente, e a governança internacional, que são formas de como avançar o objetivo de sustentabilidade. Agora, no nosso capítulo 14, vamos ver sobre os impactos ambientais regionais e locais. Aquecimento global. Esse é o impacto mais estudado pela comunidade científica internacional. Possui, como o próprio nome explica, a escala global de atuação e tem sido confundido com o efeito estufa, que é um fenômeno natural do planeta. O aquecimento global é simplesmente a intensificação do efeito estufa. Dessa forma, deve-se primeiramente compreender o funcionamento desse efeito. Na atmosfera, há diversos gases com capacidade de reter calor, conhecidos como os gases do efeito estufa. Os principais deles são os gases carbônicos, metano, óxido nitroso, ozônio e o vapor d'água. Acontece que, devido à presença desses gases, quando os raios solares atingem a Terra, cerca de 50% deles ficam retidos na atmosfera. A parte que consegue atingir a superfície terrestre a aquece e irradia o calor que vem sendo parcialmente absorvido pelos gases do efeito estufa. Trata-se de um fenômeno natural da Terra, vital para a manutenção da temperatura média do planeta e a existência da própria vida. O problema é que as concentrações desses gases estão aumentando significativamente desde a primeira revolução industrial, em razão da queima acelerada de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e os hidrocarbonetos, e do avanço do desmatamento em todos os biomas da Terra. Outro agravante refere-se à emissão de gases clorofluorocarbonetos, que são artificiais e não possuem recicladores como os demais, sendo assim de alta durabilidade na atmosfera. Eles são os principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio. Esse aumento potencializa a capacidade da atmosfera de absorver o calor vindo indiretamente do Sol. Estudos mostram que as temperaturas médias do planeta estão subindo rapidamente desde o século XVIII
e gerando diversos efeitos, como a redução das calotas polares e das geleiras, elevação do nível dos oceanos, alteração pluviométrica em escala regional e local, mudanças na movimentação das correntes marítimas e redução da biodiversidade. De fato, as taxas de emissões de gases de efeito estufa não são as mesmas em todos os países. Os países centrais foram historicamente os principais emissores devido ao processo de industrialização e urbanização mais antigos. Entretanto, nas últimas décadas, as emissões dos países em desenvolvimento cresceram aceleradamente ao ponto de que a China ter se tornado recentemente a maior emissora de carbono do mundo, com 20% das emissões, superando os Estados Unidos com 17%. Esse fenômeno foi resultado do processo de desenvolvimento de inúmeros países que até as décadas de 1950 e 1960 eram majoritariamente agrícolas. O desmatamento também é um grande problema. Muitos países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, aceleram o desmatamento de seus biomas em prol das exportações agrícolas de madeira e de minerais. Os antigos países do bloco socialista se industrializaram, dando ênfase ao setor de base, que consome muito carvão mineral, que é o mais poluente dos combustíveis fósseis. Além disso, esses países não desenvolveram legislações ambientais severas, o que agrava ainda mais estes problemas. A camada de ozônio que envolve o planeta é essencial na filtragem dos raios ultravioleta. Ela, na verdade, é uma área na estratosfera com alta concentração de ozônio e uma faixa de 20 km a 35 km de altitude. O ozônio é um gás rarefeito, composto de moléculas formadas por 3 átomos de oxigênio. O problema é que as emissões dos gases clorofluorocarbonetos reagem quimicamente com o ozônio, reduzindo. Quando se fala em buraco da camada de ozônio, refere-se à redução da quantidade de ozônio existente e o aumento das irradiações ultravioleta. A principal consequência da destruição da camada de ozônio é o aumento da incidência de câncer de pele, de catarata e de alterações nas plantas mais expostas a radiações. Além disso, existe a hipótese de que essa destruição pode causar desequilíbrio no clima, resultando no aumento do efeito estufa. Os CFCs eram utilizados em sprays e aparelhos de refrigeração. Nos anos de 1990, descobriram-se um novo vilão da camada de ozônio, o brometo de metila, que é um componente de inseticida utilizado em cultivos agrícolas. A despeito da menor concentração desse gás, ele é 50 vezes mais prejudicial. Em 1990, a ONU determinou o fim gradativo da produção de CFCs até 2000. Em 1992, foi assinado o Acordo de Montreal, no qual 24 países se comprometeram a reduzir a metade da sua produção de CFCs até 1999. Com isso, nos últimos anos, verificou-se uma pequena recuperação da camada de ozônio. De toda a água existente na Terra, apenas 2,5% dela é doce e se encontra distribuída em proporção desigual em rios, geleiras, lençóis freáticos, lagos e aquíferos. Somado a isso, a sua utilização crescente pelas atividades econômicas, com destaque na agropecuária, o consumo para a população, a poluição dos reservatórios e o aquecimento global estão colocando o abastecimento futuro em sério risco. Em diversos países onde o estresse hídrico é crescente, os conflitos pela água doce se intensificam, sejam os conflitos hidropolíticos, intraestatais, sejam interestatais. No Brasil, a transposição das águas do Rio São Francisco gerou conflitos entre as unidades de federação brasileira e, mais recentemente, os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro entraram em disputa pela água Rio Paraíba do Sul. No norte de Israel, a disputa pelas colinas de Golã, onde nasce o Rio Jordão, levou ao conflito entre Israel e Síria. O Egito ameaça a Etiópia e o Sudão, se forem construídas hidrelétricas de Alto Nilo. As nascentes do Tigre e do Eufrates ficam na Turquia,
e o volume de água que vai para a Síria e o Iraque diminui a cada ano, aumentando a tensão entre os três países. Esses fatos retratam a configuração de água como um recurso estratégico geopoliticamente e apresentam como com a sua disputa já é uma realidade. Desertificação. O fenômeno se diferencia da formação natural dos desertos. A desertificação é um fenômeno antrópico relacionado ao desmatamento e à destruição dos solos, sendo mais comum em áreas marginais aos desertos naturais com clima semiárido. Entre as consequências desse projeto, podemos citar o comprometimento da produção de alimentos e o elevado custo de recuperação da capacidade produtiva de áreas afetadas pelo fenômeno. A recuperação de áreas em processo de desertificação é extremamente cara, pois exige a recomposição dos solos e da vegetação. Nos países em desenvolvimento, poucos projetos contra a desertificação têm sido realizados, aumentando ainda mais os problemas socioeconômicos. A chuva ácida é um impacto de escala regional que afeta principalmente as regiões mais industrializadas e urbanizadas do planeta. A emissão de óxidos de nitrogênio e dióxidos de enxofre na atmosfera, em contato com o vapor d'água, aumenta a acidez da água, gerando o que chamamos de chuva ácida. A queima de combustíveis fósseis pelas indústrias e sistemas de transporte é a principal causa desse fenômeno atmosférico. Uma das consequências nos ecossistemas é o aumento da acidez do solo e dos corpos hídricos, inclusive dos oceanos, o que afeta a fauna, a flora e a agropecuária. Nos ambientes urbanos, a corrosão de monumentos históricos e construções em geral tem sido o maior problema. A chuva ácida ainda pode ser levada pelo vento para as regiões mais distantes dos centros urbanos. Esse aspecto chama a atenção para o fato de, algumas vezes, a chuva ácida não ocorrer nos lugares mais poluidores, uma vez que as partículas poluentes podem ser levadas pelos ventos e provocar distúrbios em regiões distantes. As ilhas de calor é um fenômeno típico de grandes centros urbanos, onde essas áreas apresentam médias térmicas mais elevadas que as médias das zonas rurais e das periferias urbanas. As causas: presença de prédios que limitam a circulação do ar atmosférico e criam labirintos de calor, baixa capacidade de reflexão da superfície, albedo pelo intenso uso de cores escuras como concreto e asfalto, que concentram o calor, alta liberação de gases poluentes por veículos e fábricas e pouca vegetação, que ajudaria na redução da temperatura. Algumas medidas podem e devem ser tomadas pelo poder público e privado e pela população para a redução desse fenômeno. Dentre elas, podemos citar o aumento da cobertura vegetal das cidades, a desconcentração espacial de grandes edifícios, a manutenção de espaços verdes nos centros urbanos, o investimento em fontes de energias menos poluidoras e o aumento da fiscalização de poluição atmosférica. A inversão térmica é um fenômeno natural em que ocorre a inversão das camadas atmosféricas, interferindo na qualidade do ar e na temperatura a nível local. A ação antrópica interfere nesse processo na medida em que pratica o desmatamento, utiliza em ampla escala combustíveis fósseis e não fiscaliza a poluição atmosférica gerada por indústrias, por exemplo. Em noites muito frias, o ar frio e denso desce e empurra o ar mais quente para cima, gerando a inversão. Com o ar frio mais denso, já pela manhã, impede que a poluição se disperse nas camadas mais altas da atmosfera, o que provoca o aumento da concentração de poluentes nas camadas mais baixas da atmosfera e causa muitos problemas respiratórios na população. Em geral, esse fenômeno apresenta curta duração. E é isso, meu povo! Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.